Fala, meu Cruz Maltino, como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem. Meu Cruz Maltino, vamos para a nossa resenha desse jogo do Vasco e CSA, CSA e Vasco. Jogo na casa dos caras, no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Mais uma partida que o Vasco faz vergonha ao seu torcedor. Mais uma partida que você fica com a sensação, cara, não era melhor estar assistindo filme, estudando, fazendo algum trabalho para ganhar uma grana? Porque foi horrível desassistir esse jogo. Foi broxante, maçante, entedioso. Essas são as palavras que eu posso descrever a partida do Vasco. O Vasco criou várias oportunidades, meu Cruz Maltino. Mas eu pergunto para você que assistiu o jogo. Alguma oportunidade que o Vasco criou, você realmente disse, se não fosse pelo goleiro, a gente estaria ganhando no mínimo de 2-0, 3-0 ou 1-0. Não teve isso. Toda a partida o Vasco teve muita posse de bola, chegou ao último terço do campo, ficou tocando para lá, para cá, cruzando bolas, mas nada que desse muito perigo à equipe do CSA. O Vasco novamente se mostra incapaz de ganhar de times de menor expressividade. O Vasco não consegue ganhar de um time de terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Um time de terceira divisão que está em crise. Vamos enfatizar isso. O time do CSA está em crise. Demitiu o técnico na última semana. Afastou 3 atletas no início dessa semana. O técnico chegou às pressas, o novo técnico, para organizar o time para essa partida. Se falou ainda mesmo do CSA mesclar time titular com reservas para priorizar a Série C. E o Vasco não consegue ganhar desse time. Meu Cruz Maltino. É impressionante. Aí temos que falar de Fernando Diniz. Fernando Diniz, você não tem duas coisas a seu favor. Você não tem o privilégio de ser teimoso, nem tempo. Eu sei que o famoso dinizismo se baseia nisso. A teimosia que ele tem de insistir em alguns atletas, recuperar esses atletas que são nota 4, 3, colocar nota 6, no máximo 7. Ele tem essa característica na sua carreira. Mas só que, Fernando Diniz, a questão do tempo não te deixa ter essa outra questão, a teimosia de você insistir em certos atletas. Não tem, Fernando Diniz. Não tem. O Vasco está afundando cada vez mais no Campeonato Brasileiro. A gente vai pegar uma boa equipe do Mirassol. E eu digo mais. Se hoje fosse o Vasco pegando o Mirassol, você acha que teria saído de resultado 0-0, meu Cruz Maltino? Não teria, não. Provavelmente o Vasco ia levar um apavoro da equipe do Mirassol. Se não for isso que vai acontecer agora no domingo. Não sei. Medidas têm que ser tomadas. Mas, Fernando Diniz, você não tem tempo para ficar insistindo em certos jogadores e em certas formações. Você não tem tempo. Tem que deixar de ser teimoso. Sua teimosia vai custar caro. E eu ainda acho sim que você é um técnico certo para estar no Vasco nesse exato momento. Mas se você for insistir novamente, João Vitor, não trocar o Verratti quando necessário, Lucas Piton, não colocar oxigenação da garotada da base, o resultado tá aí. Aí vem você na entrevista coletiva, o Fernando Diniz vem e coloca a carta. Não, vejo o resultado hoje do jogo do Cruzeiro contra o CRB. Foi na casa do Cruzeiro e foi 0-0. Não vejo o resultado da equipe do Bahia com o Retrô. O Bahia ganhou penando 3-2 contra o Retrô. Cada caso é um caso, Fernando Diniz. Por quê? Para quem assistiu o jogo, quem assistiu os 90 minutos, percebeu que a equipe do Vasco não consegue fazer nada contra a equipe da Série C. Não consegue fazer nada e não é de hoje. Ao contrário da equipe do Cruzeiro, que empatou contra o CRB dentro de casa, ele está na parte, é o vice-líder da parte da tabela. Está fazendo bons jogos. Um dos favoritos ao título. A equipe do Cruzeiro, mesmo empatando esse jogo com 0-0, é o maior campeão da competição. E provavelmente, mesmo se for na casa do CRB na próxima rodada da Copa do Brasil, vai atropelar o CRB.
Coisa que a gente hoje não pode dizer, não, o Vasco vai atropelar o CSA dentro de São Januário. Hoje a gente não tem mais essa confiança. Não temos, por esse futebol. Tudo bem, Léo Jardim não fez nenhuma defesa. Mas volta a falar. Qual foi a grande chance que o goleiro do CSA defendeu? Que você pode dizer, não, se não fosse pelo goleiro, o Vasco estaria ganhando de pelo menos, no mínimo, 1-0. Não teve. Não teve. É a mesma repetição desde o início do ano. Eu sei que você não está desde o início do ano, mas é complicado. Lucas Piton, João Vitor, Verrete. A gente tem que falar desses 3 atletas. Eu vou deixar o canalha do João Vitor pro final. Cara, o Verrete tá numa crise de gols. O Verrete tá numa crise terrível. Meu Cruz Maltino, o Verrete tem seu saldo positivo com o Vasco, tá ainda lá no talo. E sempre vai estar. O cara é de suma importância pro Vasco. Mas tem horas, meu Cruz Maltino, que você tem que fazer uma substituição. Porque durante a partida não tirou o Verrete e colocou o Felipe Coutinho. Improvisava o David, por exemplo, no lugar dele, como um falso 9. Um cara que ia dar mais velocidade. Felipe Coutinho, quando entrou no segundo tempo, ele mudou o patamar do jogo do Vasco. Um pouco, né? Um pouco. Ele foi responsável por mais criação de jogo. Porque não iniciou o segundo tempo com o Felipe Coutinho no lugar de Verrete? Colocava o David. O Nuno Moreira ia para o lugar do David. O time ia conseguir mais mobilidade. E com o Coutinho criando as jogadas, o Tchê, por exemplo, poderia ficar mais livre, sendo mais um ponto de escape. Nem isso. Insistiu com o Verrete. Eu gosto do Verrete, eu quero que o Verrete continue fazendo muitos gols. Mas o cara está numa fase ruim. E quando alguém está numa fase ruim no jogo, você tem que ter uma alternativa. Você precisa do resultado. A equipe do Vasco em si precisa de resultados. Mas a mesma insistência. A mesma insistência também com o Lucas Piton. O Lucas Piton não deu nem raiva do jogo dele. Deu pena no Cruz Maltino. Isso que é o foda da questão. Ele errou tudo, o Lucas Piton. Sua principal jogada, que era o cruzamento para Verrete, ele errou todas. Passes curtos ele errou. Passes longos ele errou todos. Ele não também costuma errar em passes longos. E cruzamentos, sua especialidade, cara, foi terrível. Não teve uma bola que o Lucas Piton acertou ontem. Uma bola. E a principal característica do Lucas Piton é a criatividade e ser ofensivo. E mesmo assim, deu pena de assistir o Lucas Piton ontem. E a gente tem que falar do palhaço, né? O palhaço canalha que é o João Vitor. Cruz Maltino, quando se trata de atleta profissional, claro que é a profissão dele. Igual eu tenho a minha profissão, igual você tem trabalho na sua profissão, todo mundo tem sua profissão. Eu não gosto de ficar criticando muito, dizer que atleta é vagabundo, que atleta não sei o que, não. Hoje, no futebol moderno, um atleta tem que ser um profissional. Mas no caso de João Vitor, não. É coisa de canalha mesmo que ele fez. Coisa de filha da puta. Porque ele passou a impressão que tá pouco se lixando. Ele quer tirar onda com o Vasco. Porque não tem necessidade dele ser expulso naquele jogo. A primeira falta não tinha necessidade de ele levar o cartão amarelo. E essa segunda ele estava no ataque. E fez a falta no atleta do CSA. Para ser expulso. Eu não tenho nem como alegar que ele tá nervosismo, a má fase que ele tá sofrendo, não. Eu julgo já que é canalice mesmo de João Vitor. É birra dele. E mesmo assim, Fernando Diniz e Pedrinho também na coletiva, vem e sustenta esse cara. Esse cara que custou 50 milhões aos cofres do Vasco. Não dá para esse cara estar aí. É para ele comer um terceiro banco. Um terceiro banco, não vou falar nem segundo banco. Não vai jogar essa próxima partida pela Copa do Brasil, graças a Deus. Mas já para a partida contra o Mirassol, já era para estar no banco, no terceiro banco, ser punido. Aí, deixa esse cara e não coloca um bom garoto como o Luiz Gustavo. Não coloca o Maurício Lemos, que aos poucos está evoluindo. Ainda é uma incógnita, mas pelo menos está jogando legalzinho nessas duas partidas.
A gente tem que ficar refém desse cara que tá pouco se lixando pro Vasco, tá querendo tirar onda com a camisa do Vasco. Porque na última partida, quando Del Valle, ele falou, não posso fazer nada. Quem é que se lembra? E esse cara é titular absoluto. A única coisa que ele consegue fazer é ser expulso e levar cartão. É complicado, né, meu Cruzmontini? Fernando Diniz tem que acordar, porque ele não pode ser teimoso. Não tem tempo para teimosia no Vasco. Lucas Pintor tava ruim, coloca o Leandrinho. Esse bagre do João Vitor tá fazendo sacanagem, coloca o Luiz Gustavo para fazer duplo com o Lemos. Ou Maurício Lemos e Lucas Freitas. Mas não dá para ficar nessa mesma cachorrada. Curte, se inscreve no canal e saudações vascaínas.